meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos a questão 20, a última questão dessa sequência, né? Da primeira prova da USP que a gente vem resolvendo de 2020 de Física 1 para Engenharia. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. Claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, tá bom? Vamos começar? Vamos começar lendo o exercício. Esse exercício é bem bacana porque a gente vai trazer toda a ideia que a gente já viu de cinemática linear aqui para angular, então vai ser bem bacana essa ligação que a gente vai fazer. Esse exercício é bem legal, então vamos começar lendo o exercício. Um corpo partindo do repouso percorre uma trajetória circular de raio R, levando tal, que é essa letra grega aí, tal segundos para completar a primeira volta. Sabendo-se que a aceleração angular é mantida constante, essa informação é muito importante, o intervalo de tempo em segundos a partir do início do movimento, gasto para percorrer um arco de comprimento igual a R sobre 2. Aqui ele está falando comprimento de arco. Essa é a primeira informação que eu queria trabalhar com vocês hoje nesse vídeo. O que a gente tem? Quando a gente estava lá na geometria, lá no ensino médio, a gente aprendeu comprimento de arco. O que é um comprimento de arco? Olha só, eu vou imaginar aqui uma trajetória circular. Então, ela tem um certo raio, certo? Aqui é o mesmo raio, vamos imaginar que, né, esse círculo tá bem circular, como não é o caso do desenho, mas a gente tem o raio permanece constante. E aqui a gente tem o comprimento desse arco, né? A gente chama de S. Então, eu tenho aquele comprimentozinho. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, né? Esse experimento, a gente pega um barbante, né, e mede quanto, às vezes assim, numa latinha de refrigerante, quanto mede aquela circunferência. Então, esse é o comprimento que a gente está calculando, esse é um comprimento linear. E a gente também tem o que a gente chama, né, do deslocamento ali angular, que é esse ângulo aqui. Então, você percorre um ângulo e um arco. E aí eles têm uma relação. E que relação é essa, né? A gente diz que o arco, né, ele vai estar ligado com θ vezes, o comprimento do arco é θ, ou seja, o ângulo que você está percorrendo ali, vezes o raio. Veja que essa é uma relação de posição, né? Você pega, imagina aqui que você tem uma partícula saindo deste ponto. Quando esse aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2, quando vai de 1 para 2, você consegue encontrar ou a posição linear, quanto ela percorreu aqui em azul, ou você consegue encontrar também quanto ela percorreu angular, que é representado aqui pelo amarelo que eu coloquei aí. Então, a gente tem uma ligação de posição da posição linear e da posição angular. E a gente consegue encontrar relações também com velocidade e com a aceleração. A gente não vai usar muito, aqui nesse exercício a gente vai usar mais essa relação de posição, mas é importante que vocês saibam, então eu vou trazer aqui rapidinho para vocês. Imagina só que a gente faça a derivada. Lembra lá da cinemática? Eu tenho a equação do espaço, eu derivo, eu encontro o quê? Velocidade. Então, se eu faço um ds dt, a derivada, né, desse espaço linear em relação ao tempo, se eu faço a derivada desse ângulo também em relação ao tempo, dessa posição angular, vezes o raio, que é uma constante, o que é essa aqui? O que é isso aqui? ds dt. O que é a derivada do espaço em relação ao tempo? É a velocidade, né? A derivada do espaço em relação ao tempo, eu tenho a equação do espaço, eu derivo e encontro a velocidade. Então, esse cara daqui é o v. E esse cara aqui de baixo, nada mais eu vou colocar com correlação do desenho, que eu acho que fica mais fácil para visualizar. Aqui eu vou colocar de azul.
Vamos lá, aqui é velocidade. E esse cara daqui é quem? É a nossa velocidade angular, que é o ômega, vezes o raio. E aí, se eu tenho minha equação da velocidade, se eu derivo mais uma vez, eu encontro quem? A minha aceleração. E aqui, o que a gente tem, então? dv dt é igual a d ômega dt vezes o raio, que ele ainda continua, né? Ele é uma constante. Esse cara daqui vai ser, então, quem? A minha aceleração. E que aceleração é essa? É importante a gente diferenciar, porque a gente viu no vídeo anterior que a gente tem a tangencial e a centrípeta. A centrípeta é responsável por manter essa trajetória circular e a tangencial, ela é responsável por alterar o módulo da velocidade linear, que também é tangencial ali a trajetória. Então, a gente tem a aceleração tangencial, que é igual ao quê? A alfa, que é a aceleração angular, vezes o raio. Então, a gente tem relações tanto para espaço, vou pegar uma outra cor aqui. A gente tem relação tanto para espaço, né? Quanto para velocidade, quanto para aceleração. É importante que a gente saiba isso. O exercício vai levar em conta só essa aqui, mas é importante que a gente já tenha isso em mente, tá bom? Vamos lá, vamos colher algumas informações importantes. Ele diz um corpo partindo do repouso. Quando um corpo parte do repouso, a gente diz que a velocidade inicial dele é zero. E como a gente está trabalhando numa trajetória circular, a gente diz então que ômega O, que é a velocidade angular, é zero, que é partindo do repouso, certo? Então, aqui a gente tem essa informação já aí pra gente. E aí ele diz que é uma trajetória circular de raio R, levando tal segundos para completar a primeira volta. Então, a gente já tem uma primeira informação, que é o T1, que é uma primeira informação, por isso que eu tô chamando de T1, né? É a informação 1 que ele deu. Ele leva tal segundos para o quê? Para percorrer quanto? O θ1 seria 2π radiano, porque é o comprimento de uma volta completa tem 2π radiano. A gente trabalha com o comprimento do arco em radiano, ok? Comprimento do arco não, comprimento do ângulo em radiano, certo? Aí ele fala, sabendo-se que a aceleração angular é mantida constante. Outra informação importante que a gente vai colocar aqui, então, é que alfa, porque ele fala aceleração angular, e a gente viu que a aceleração angular aqui é dada por alfa. Alfa é constante. Quanto vale a alfa? A gente ainda não sabe, mas a gente sabe que ela é constante. E aí, quando a gente está trabalhando com um movimento circular, onde a aceleração angular é constante, a gente consegue escrever as mesmas equações que a gente tinha lá para a cinemática, quando a aceleração linear ela era constante, a gente consegue escrever aqui para a aceleração angular. Vamos escrever? Vamos relembrar? Você vai olhar e você vai falar, eu lembro dessas equações. O que a gente tem? Θ é igual a θ0 mais ômega O t mais alfa sobre 2t ao quadrado. A gente tem ômega igual a ômega O mais alfa t. Podemos escrever aqui também Torricelli mais 2 alfa delta θ. Então, a gente consegue escrever essas equações que a gente tinha lá para a cinemática aqui para, né, cinemática linear aqui para angular. Então, isso é muito importante. Por que a gente pode escrever essas equações? Porque, assim como lá na cinemática a gente podia usar, porque a aceleração linear era constante, aqui a angular é constante, então a gente pode usar essas equações, certo? Continuando, sabendo que a aceleração angular é mantida constante, o intervalo de tempo em segundos a partir do início do movimento gasto para percorrer um arco de comprimento igual a R sobre 2 metros. Então, ele está te dando uma informação aí de comprimento em metros. Esse em metros te remete a S. Veja só, está te remetendo a S. Não é a θ, por quê?
porque θ teria que estar em radiano, e aqui a gente vê que está em metros. Então, é importante também se atentar às unidades. R sobre 2 metros, então ele está te dando o valor de S ali. E o que ele está querendo, então? Ele está querendo o T2. Qual que é o T2? Que é um outro T qualquer, quando a minha partícula ali percorreu o quê? Percorreu, a partir do início do movimento, gasto para percorrer um arco de comprimento R sobre 2. Então, ele está falando S, que vai ser R sobre 2 em metros. Eu sei que é S porque está em metros. Se estivesse em radiano, seria equivalente ao θ, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar a aceleração, que ela é constante e ela é comum. Então, para eu percorrer isso aqui, eu usei a mesma aceleração. Para T2 também vai ser a mesma aceleração, já que ela é constante. E aí, Natana, olhando para essas equações, você tem que perceber, você tem que olhar e falar assim, qual a equação que eu vou usar? Qual é a equação? A mesma coisa que a gente fazia na cinemática, a gente faz aqui. A gente olha para a equação e fala, baseado no que eu tenho, qual é a melhor equação para usar? Certo? A gente não tem ômega final. A gente não tem ômega final, então é muito difícil. A gente tem um tempo e a gente tem uma posição. Olha, a gente sabe que ômega 0 é 0. A gente sabe o tempo. Nós não sabemos o alfa. E o θ0, a gente pode supor aqui que θ0 é igual a 0. Quando ele não fala nada, a gente supõe que partiu da origem igual a 0, certo? A gente fez a mesma coisa na questão passada. Quando ele não fala nada, a gente supõe que está partindo ali do marco 0. Ok? Para facilitar os nossos cálculos também. Então, baseado nisso, a gente vai usar a primeira equação, certo? Vamos usar a primeira equação, θ é igual a θO mais ômega OT mais alfa sobre 2T ao quadrado. E aí, veja só, esse cara daqui é 0, porque parte do repouso, então ômega 0 é 0, ômega O é 0, certo? Então, multiplicado pelo tempo dá 0. Esse cara daqui a gente também supôs que é 0. E aí, a gente vai usar essa informação aqui, né? Para o T1 igual a tal segundos, a gente percorreu 2π radianos. E aí, essas informações a gente vai aplicar aqui para poder encontrar o quê? A aceleração, certo? Então, vamos aplicar. Quem que é o θ? O θ é 2π radiano, então vai ser 2π radiano. E o radiano você não precisa colocar, que é a unidade. Aqui fica alfa sobre 2 tal ao quadrado, que é o tempo que ele leva, veja que há uma correlação, esse é o tempo que ele leva para percorrer 2π radianos, certo? Com isso, a gente vai isolar o alfa, que é o que a gente está procurando, o 2 está dividindo, passa multiplicando, o tal está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui daqui, alfa, é igual a 2π, desculpa, 2 não, né? 4, 2 vezes 2, 4. 4π dividido por tal ao quadrado. Então, esse é o valor da nossa aceleração angular. Certo? Essa é o valor da nossa aceleração angular. E é o que a gente vai usar para o T2, que é o que ele está pedindo aqui. A gente vai usar essa mesma aceleração. Porém, aqui no T2, o que a gente tem? A gente tem o arco. O arco está em metros, só que a gente, para colocar nessas equações aqui, tem que ser o quê? É angular. Então, tem que ser ângulo, certo? Como tem que ser ângulo, a gente vai usar essa equação aqui. Nós vamos usar aqui. Vamos lá, a primeira coisa a se fazer, a gente sabe que o nosso S é igual a R sobre 2 metros. A gente sabe que S é igual a ômega vezes R, certo? Então, aqui o S vale R sobre 2. E aqui, ômega não, gente, θ.
Já vamos confundir, não. Vamos apagar aqui também. Θ vezes R. Eu tenho R dos dois lados, eu posso cancelar, fica 1 aqui. Então, o θ fica meio radiano. Agora que eu tenho θ, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Eu vou usar também a primeira equação, porque ela que tem mais informações do que eu tenho. Então, eu sei que θ é igual a θO mais ômega-O vezes T mais alfa sobre 2T ao quadrado. Esse cara daqui a gente supôs que é zero. Esse cara daqui, o que a gente fez? Também zero, porque está partindo do repouso. Esse cara daqui a gente já sabe qual é o valor dele em angular, né? Que é 1 sobre 2 radiano, certo? Então, esse cara aqui fica 1 sobre 2. O alfa, quanto vale o alfa? Olha, o alfa a gente encontrou a partir dessa primeira informação que o exercício nos deu. A partir dessa primeira informação, nós encontramos que alfa, cadê? Que alfa é π, 4π dividido por tal ao quadrado, certo? Então, aqui a gente vai colocar isso aqui tudo, 4π tal ao quadrado, e veja só, isso tudo aqui é alfa, mas aqui eu tenho alfa dividido por 2, então tem que aparecer um 2 aí embaixo ainda, certo? Então, 4π tal ao quadrado sobre 2 vezes o T2, que é o que eu estou procurando aqui. Veja só, eu estou procurando esse T2 ao quadrado, certo? Espero que nenhuma dúvida até aqui. Veja só, é uma multiplicação, tá? É por isso que eu vou poder fazer isso. Do outro lado da igualdade, aqui está a igualdade, do outro lado da igualdade eu tenho um 2 dividindo. Deste lado da igualdade eu também tenho um 2 dividindo, então a gente pode cortar esses dois, porque eu posso fazer isso porque é uma multiplicação. Se fosse uma soma, não pode, tá? Tomem cuidado com isso, eu já vi muito aluno errando por bobeirinha assim. Então, aqui desse lado ficou 1, aqui ficou 4π tal ao quadrado vezes o T2 ao quadrado. E estou procurando o T2, que é o que ele quer saber, é só isolar o T2. Então, isso aqui vai ficar... O tal tá dividindo, passa multiplicando. Então, fica tal sobre 4π. E aí, a gente joga a raiz, certo? E aí, isso aqui fica tal ao quadrado sobre 4π. E esse é o valor do quê? E aí, nossa senhora, ficou... ficou tão deitado que eu nem sei. Me deu até sono de tão deitado. T igual a raiz de tal ao quadrado sobre 4π. Olha que o iPad está bem retinho aqui na minha frente, mas às vezes eu vou escrevendo assim de lado, mesmo estando super reta. Mas é isso aí. E aqui deu, esse é o valor em segundos que, né, ele pede aqui na questão. Então, ele fala o seguinte: a partir do início do movimento, o intervalo de tempo em segundos, a partir do início do movimento, gasto para percorrer o arco de comprimento igual a R sobre 2. Então, ele gasta raiz de tal ao quadrado sobre 4π. E fica assim, porque ele não dá um valor numérico para tal, mas ele diz, né, que é tal. Então, sempre é importante que vocês saibam isso também, que por mais que seja uma incógnita, é uma incógnita dada pelo exercício. Isso é muito legal, porque às vezes o exercício não dá como valor numérico que a gente está acostumado. Ele poderia ter falado 5, mas ele disse tal. E também, tá tudo certo, sabe? É como se fosse um número. E aí você trabalha com ele, tá? E aí essa é a resposta final. Então, veja só o que a gente usou aqui hoje, né? A gente usou essa relação de comprimento de arco, que é muito importante. Eu complementei falando das velocidades, a relação de velocidade linear e angular. E também das acelerações, da aceleração tangente, que é uma aceleração linear, com a aceleração angular, qual é a relação entre elas. Vimos que
trouxemos, né, as equações lá da cinemática linear, trouxemos ela aqui para angular, então tá aqui essas equações, elas valem aqui também porque a nossa aceleração angular ela era constante. E a partir disso, é um probleminha de cinemática, ele me dá um ponto, que ponto que ele te dá? Olha, ele diz que no T1 você tá na posição tal. Isso muito acontecia na cinemática, que aqui, quando às vezes vem com um ângulo, o pessoal confunde. Mas ele tá falando assim, olha, no tempo T igual a 1, eu estava na posição 5 metros. Mas o que ele tá falando aqui é assim, simplesmente, olha, no tempo T igual a tal segundo, eu estava no ângulo, tinha percorrido tanto, né, angularmente, eu tinha percorrido uma volta completa, 2π radiano, então eu tinha completado ali a volta. Qual vai ser o tempo para que eu tenha percorrido r sobre 2 metros? E aí, a gente, como está trabalhando com as equações de ângulo, tivemos que usar o quê? Esta relação aqui para encontrar o valor em ângulo. E a partir daí, nós usamos a equação da posição novamente. Aqui, para facilitar os nossos cálculos, nós usamos θ0 igual a zero, imaginando que a gente está partindo da origem, como fizemos na questão anterior. Então, se ele não diz, você pode usar ali algo para te facilitar, só que tem que escrever, né? Supondo que θ0 é igual a zero. Então, você diz ali, né? Você não só coloca zero de onde está vindo, né? É importante dizer, o professor precisa olhar e falar assim, ok, ele tá supondo algo aqui, né? Óbvio que você tem que prestar atenção, ver se a questão não te dá também ali de onde ele está partindo, né? Às vezes a questão fala de onde está partindo e você ali coloca zero. Então prestem atenção nesses detalhezinhos. Ó, eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de questões, porque eu adorei. São questões muito bem pensadas, muito legais, questões que com certeza eu colocaria numa prova se eu fosse um professor, porque são questões que fazem o aluno pensar, que não é uma coisa muito mecânica, né, que faz ele ali analisar. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, né, de deixar aqui embaixo seu comentário falando o que você achou dessa questão, fácil, difícil, mediana. Deixar o seu like também, sua sugestão, eu estou sempre aberta aqui para receber a sua sugestão, tá bom? Ó, um grande beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!